O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Em carta a Mourão, países europeus cobram medidas contra desmatamento. A gente vai começar aqui nosso bloco, né, nosso giro latino-americano, pela nossa quebrada mesmo, né? No caso, o Brasil. Por quê? A gente tem... nas últimas semanas, né, a repercussão, e que, ao meu ver, inclusive, uma repercussão menor do que deveria ser, a repercussão deveria ser maior, né, dos incêndios agora na região do Pantanal. Curiosamente, né, é na região mais ao norte do Pantanal, mais perto da fronteira agrícola e onde é menos alagado. É muito curioso isso. Né? E aí, nós tivemos uma carta assinada pelos embaixadores da Alemanha, Dinamarca, França, Itália, Países Baixos, Noruega, Reino Unido e Bélgica, dizendo que a tendência crescente de desflorestamento no Brasil está tornando mais difícil o investimento no país, enquanto os esforços europeus buscam cadeias de suprimento não vinculadas ao desflorestamento. Os embaixadores destacam a preocupação com as taxas alarmantes de desmatamento. O documento cita que o desmatamento na Amazônia brasileira subiu 68% em agosto, em comparação com o mesmo agosto do ano passado. O documento também cita um recorde de desmatamento no Pantanal e como resposta a isso, agentes comerciais, como fornecedores, negociantes e investidores, vêm refletindo cada vez mais nos seus interesses, em suas estratégias corporativas. Né? Primeiro, por que a carta foi para o Mourão? Né? Porque o Mourão é presidente do Conselho da Amazônia. Né? Então não é porque mandaram para o vice-presidente, porque vamos aqui pular o Bolsonaro, vamos mandar para o vice-presidente. Não, é porque o Mourão é o presidente chefia o Conselho da Amazônia. Tá? Então, primeiro tem isso. Apesar de não saber que os dados do INPE são públicos. Aí, eu vou repetir aqui um comentário que a gente já fez antes, quando a gente falou das queimadas na Amazônia. Tá? Que é o seguinte, a discussão sobre esse tema, muitas vezes... acaba, só para registrar, foram nos programas 201 e 202, tá, gente? De um ano atrás, agosto de 19, tá bom? A discussão dessas questões ambientais muitas vezes gira em torno da argumentação que é o seguinte, e que é uma argumentação criada, em parte, pelo governo brasileiro, no governo Lula. É importante lembrar, tá? Que é o seguinte, mas o Reino Unido, a França, a Alemanha, eles estão falando para o Brasil não desmatar, não poluir, porque eles já fizeram isso e ficaram ricos e agora querem obrigar os outros a não fazerem isso. Então eles, na verdade, estão agindo de forma protecionista. Eles não querem o desenvolvimento econômico do Brasil. Como eu disse, essa é uma argumentação que foi muito desenvolvida nos anos do chanceler Celso Amorim, que tem uma visão bastante desenvolvimentista da política externa. A política externa deve servir para o desenvolvimento econômico e para a prosperidade da população internamente, mas tem um aspecto que é o seguinte, que é importante destacar. Esse raciocínio é correto. Tá? O Reino Unido, ele esgotou suas reservas de carvão mineral. O Reino Unido
queimou praticamente todas as florestas que cobriam as Ilhas Britânicas. A Alemanha deve ter tirado mais carvão mineral do Vale do Ruhr do que, sei lá, enfim, pense na analogia bizarra que você quiser. Não é falar que esses países não poluíram, não fizeram coisa. A minha crítica à postura do atual governo brasileiro nesse assunto, e que eu mantenho, especialmente porque como diz o Matias, o antiministro do Meio Ambiente continua no cargo, que disse que a polêmica no Pantanal é por questões ideológicas, né? Porque assim, alguém tacou fogo no Pantanal com o olhar do super-homem, né? Tipo, o olho laser do super-homem. Não, e ainda fez um vídeo tirando onda, né? Num carro de boi. Então, a grande questão é esse pensamento de vamos tacar fogo, abrir pasto para gerar riqueza, é um pensamento do século XIX, é um pensamento, a gente já falou, a impressão que eu tenho é que diversos setores do alto escalão brasileiro, seja do governo, seja econômico, seja intelectuais, pararam na segunda Revolução Industrial, pararam lá no século XIX, quando hoje, e vou repetir a sugestão dos programas anteriores, quando a gente repercutiu alguns episódios, alguns exemplos mais concretos, hoje você tem diversas outras formas de explorar economicamente, de gerar riqueza material, econômica, preservando o meio ambiente, ou usando inclusive benefícios daquele bioma intacto. Um dos exemplos que a gente deu naquela ocasião foi a exploração de açaí. Então, a exploração de açaí na Amazônia, ela rende muito mais e mantém a floresta preservada do que você tacar fogo para abrir pasto. Até porque, quando a maioria dos garimpos são irregulares, a maioria dos incêndios são criminosos, a maioria do desmatamento é irregular, esse dinheiro gera pouco benefício econômico. Porque você vai ter a cadeia de contrabando, você vai ter uma cadeia de lavagem de dinheiro, você vai ter, muitas vezes, essa riqueza sendo mandada para fora, seja para paraísos fiscais, seja para outros agregarem valor a essa riqueza. Então, assim, você vai lá, corta de forma irregular a madeira da floresta, aí não paga imposto, paga um salário muito baixo, aí essa madeira é enviada por um preço menor, porque você, né, tem que contrabandear para um outro país, um polo industrial, que aí sim vai agregar valor a essa madeira, vai usar na construção, vai usar para fazer móveis, vai usar, enfim, no que for. E o dinheiro que o madeireiro receber, ele precisa lavar em algum momento, então ele vai mandar para o paraíso fiscal, alguma coisa assim. Então, mesmo a exploração econômica nesse formato, então assim, o meu ponto é, o nosso ouvinte que fala, não, eu sou um cara capitalista, sou 100% capitalista, eu quero desenvolvimento econômico, esse pessoal que quer preservar o Pantanal Amazônia é tudo comunista, abraçador de árvore e tudo mais. Ok, você até pode achar isso, mas ache isso de uma forma inteligente. Essa exploração que ocorre hoje é uma exploração completamente burra, porque ela gera pouco dividendo, ela gera prejuízos enormes ao meio ambiente, ela gera morte e destruição de biomas, de animais, de comunidades indígenas, e ela gera imensos prejuízos à imagem brasileira lá fora. Tanto que a gente, né, começou por essa carta, dizendo que, olha, né, se continuar desse jeito, a gente vai acabar dificultando, né, acaba dificultando a questão dos investimentos. Como é que a gente vai investir aí no Brasil, sendo que vocês estão fazendo isso, aquilo? Então,
dá para explorar economicamente e gerar riqueza no Pantanal. Eu não sou nenhum expert, mas eu tenho certeza que o Pantanal intacto consegue render muito mais divisas, nem que seja pelo ecoturismo apenas. A Costa Rica, por exemplo, a Costa Rica, muitas das divisas internacionais que entram na Costa Rica é pelo turismo ecológico. Ah, mas Felipe, a Costa Rica é um país minúsculo. Ok, eu não estou dizendo que o Brasil precisa, né, virar uma grande reserva ambiental, mas um bioma que é quase um patrimônio exclusivamente brasileiro, como o Pantanal, né, eu digo quase exclusivamente porque você tem um pedaço do Pantanal na Bolívia e um pedaço no Paraguai. Chega a ter Pantanal na Argentina, né, acho também, né, um pedacinho bem pequeno. Eu acho, não tenho nem certeza. Mas fazer isso para abrir pasto, tacar fogo e abrir pasto é uma imbecilidade. Repito, é um pensamento do século XIX. Tanto que esses países que desmataram, que poluíram, que fizeram isso e aquilo, estão tentando reverter esses prejuízos. Inclusive porque notaram o prejuízo para a qualidade de vida, ou o desenvolvimento tecnológico hoje permite outras saídas. Hoje você não precisa... E aí a gente tem um monte de ouvinte agrônomo, né? A gente tem um ouvinte, por exemplo, quando a gente falou da questão dos agrotóxicos, infelizmente não vou me lembrar o nome dele. Se ele estiver nos ouvindo, ele vai saber de que eu estou falando dele. Quando a gente falou dos agrotóxicos, teve um ouvinte nosso agrônomo que mandou assim praticamente um TCC sobre agrotóxico nos comentários, explicando, né, o uso de um, o uso do outro, aí um era muito usado nos cítricos e tudo mais. Hoje, em 2020, você consegue, em 1 hectare, produzir muito mais do que você produzia em 1 hectare em 1880. Então, assim, é uma forma, além de prejudicial, além de criminosa, é uma forma burra de explorar. Tá? Então, como eu disse, você pode achar o que você quiser sobre preservação ambiental. Eu até brinquei naquele mesmo programa, né, que na faculdade teve um debate uma vez que eu fui chamado de desenvolvimentista de merda, né, porque né, por um pessoal lá do movimento mais ecológico, digamos assim. Pode até ser, mas faz de forma inteligente. Se vai fazer alguma coisa, faz de forma inteligente. Né? Se você for criar uma indústria de carro hoje, vou fazer uma fábrica de carro. Você vai olhar e vai falar, pô, já que eu vou fazer uma fábrica de carro, eu vou tentar logo fazer um carro autônomo, um carro elétrico, um carro energia solar, um carro, sei lá, um carro movido a pedal. Eu não vou fazer uma fábrica de carro para fabricar Ford T, para fabricar um carro beberrão da década de 50, para fabricar um carro minúsculo da década de 30. Eu vou tentar fazer logo o melhor carro possível para tentar dar o salto tecnológico. Eu já vou tentar começar competindo nas cabeças. Eu não vou fazer a fábrica de carro para fazer o Ford T. Se eu for fazer uma fábrica de celular, né, vou criar aqui a Xadrez Herbal Celulares. Eu vou tentar inventar, sei lá, um celular que seja da espessura de uma folha de papel logo de cara. Eu não vou fabricar um Nokia tijolão. A Nokia tijolão seria se eu fosse fazer uma indústria de armas, né? Porque aí você taca o Nokia tijolão nas pessoas. Mas... Então é isso que eu acho ainda mais bizarro. Essa não é só a defesa de uma exploração selvagem da natureza, mas é o orgulho da defesa burra dessa natureza. Tipo, taca fogo e abre pasto. Acabou. Porra, cara, enfim. E aí, ainda nessa repercussão, o acordo União Europeia-Mercosul está cada vez mais ameaçado. Nessa semana, o jornal Le Monde publicou que o governo francês encomendou um relatório, tá? Criou uma comissão para analisar os possíveis impactos ambientais do acordo União Europeia-Mercosul, em áreas desde economia
até direito, veterinária, e o relatório apresentado ao governo francês nessa semana, segundo o jornal Le Monde, coloca que apenas o acordo geraria cerca de 6 milhões de toneladas de CO2 num prazo ali a médio prazo, digamos assim. E isso foi apresentado por Macron. Então, o Macron, que já era opositor do acordo, pela pressão interna que ele vai sofrer, que ele sofre dos agricultores franceses, e a França, no aspecto de agricultura, é muito protecionista, ele agora vai virar e falar, olha, gente, aqui, eu pedi para o pessoal analisar esse negócio, ó, vai gerar prejuízo assim, vai gerar prejuízo assado, vai ter um monte de emissão de gás e tudo mais, então não vamos promover esse negócio, não. Tanto que já se especula um possível retalho do acordo, em que o acordo de livre comércio seja separado do restante e aprovado, e aí o que vai ser o acordo de livre comércio? Vai ser, olha, né, vamos vender produtos, né, europeus no Mercosul, e o Mercosul vai vender os produtos agrícolas deles aqui, basicamente. E os programas de investimentos, os programas de maior cooperação econômica, que a gente comentou nos especiais em 2 partes do Mercosul com a União Europeia, ficam para escanteio, ficam em segundo plano. Leva com a barriga, a gente aprova um dia aí. Então pode prejudicar concretamente as relações comerciais e econômicas brasileiras. E isso é bizarro, gente. Porque, como eu disse, ainda por cima é a partir de uma exploração completamente burra, sabe, que gera imagens assim, imagens nojentas, imagens cruéis dos animais, por exemplo. Então, isso que é mais, sabe, como eu disse, o que me espanta não é nem a defesa da exploração econômica, é a defesa burra do negócio. E para a gente, né, começar a sair do Brasil, o Brasil suspendeu importações de carne suína alemã, já que a Alemanha detectou uma peste suína na sua produção. A China também suspendeu a importação de porco alemão. E, como consequência, como disse o nosso querido Gustavo, que é agrônomo de formação, inclusive, muito provavelmente a carne do porco, o preço da carne do porco vai subir aqui no Brasil, né? Já que a China talvez vá comprar mais da gente e a gente também não está comprando da Alemanha, né? Então, vai diminuir a disponibilidade de carne suína no nosso mercado e, ainda por cima, nós teremos a China comprando mais. Para a gente começar a sair do Brasil, a Lava Jato chamou para depor o José Eduardo dos Santos. Se o nosso ouvinte, né? Poxa, esse nome não é estranho, mas não lembro de quem é tal. É o ex-presidente de Angola. Tá? O pedido de depoimento foi realizado em outubro de 2019 pela defesa do ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e agora o pedido foi acatado, mas o depoimento não tem data definida. Segundo a defesa do Lula, a ideia do depoimento é para reforçar o fato de que a Odebrecht presta serviços em Angola desde o final da década de 1970 e que ela já havia obtido, muito antes do governo Lula, linha de créditos brasileiras para exportar serviços para Angola. E, finalmente, hoje, o Sesc Pompeia, né, o Mike Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos, esteve em Boa Vista, capital de Roraima, se encontrou com o chanceler Ernesto Araújo, visitou um posto, né, de imigrantes venezuelanos da Operação Acolhida e disse que vamos nos livrar do Maduro. Tá? Na verdade, né, a frase exata é vamos tirar Maduro de lá. Ele disse que o Maduro está destruindo o seu próprio país e que precisamos assegurar as pessoas, assegurar e representar as pessoas da
Venezuela. Tá? Não sei, né, se falaram do etanol, falaram do BID, falaram do aço semi-acabado, né, todas essas concessões que o Brasil tem feito aos Estados Unidos sem contrapartida nenhuma. E o nosso querido ouvinte Botafogo, né, o Rodrigo Maia, disse que a visita do Sesc Pompeia à Boa Vista é uma afronta às tradições da política externa brasileira. O governo brasileiro tem que preservar a estabilidade de fronteiras e o convívio pacífico com os países vizinhos, e que essa visita, faltando apenas 46 dias para a eleição presidencial norte-americana, não condiz com a boa prática diplomática internacional e afronta as tradições de autonomia e altivez de nossas políticas externas e de defesa. Então, tá aí, Rodrigo Maia ficou bravo. Aí, vamos sair aqui do Brasil, vamos começar o nosso giro, e vamos começar o giro pelo Paraguai, né, onde o ex-vice-presidente Oscar Denis foi sequestrado pelo Exército do Povo Paraguaio. Explica para nós aí, Matias. Então, o Exército do Povo Paraguaio, ele é o braço armado, né, do antigo partido Pátria Livre, que atua principalmente ali no norte do país, né, onde tem uma concentração fundiária muito grande, né? Segundo o pesquisador Hugo Pereira, são 1,5 milhão de hectares nas mãos de 550 pessoas ou empresas, né, do agronegócio, muito deles aquele tipo social chamado brasiguaio, né, na abertura da nova fronteira da soja, retomando um pouco, né, do que a gente estava falando no começo, porque é justamente nessa zona fronteiriça entre Brasil e Paraguai, onde está localizado o Pantanal, e esse grupo tem realizado diversas ações, principalmente de sequestros, né? E no caso acabaram sequestrando o ex-vice-presidente Oscar Denis Sanches, né? Que foi o vice do Frederico Franco, o presidente que entrou no lugar do Fernando Lugo após o golpe de 2012, né? Bem, e o caso aconteceu na penúltima quarta-feira, dia 9 de setembro. Sequestraram o Oscar Denis junto ao seu funcionário, o Adélio Mendonça, que já foi libertado, né? Porque o alvo era o ex-presidente, no caso. E entre as muitas reivindicações do grupo estão $2 milhões em cestas básicas, que devem ser entregues a 40 comunidades indígenas, e deve constar nessa doação uma mensagem dizendo que foi uma gentileza do EPP, além, né, da veiculação de um vídeo no qual os guerrilheiros apresentam as motivações do grupo, além da libertação de 2 presos políticos, no caso a Carmen Villalba e o Alcides Oviedo, né? O prazo estipulado venceu no último domingo às 22 horas, né? E falando do EPP, tem um caso já que tem corrido há mais tempo no Paraguai, que foi o sequestro do Edélio Moringo, né? Um policial que está há mais de 2.000 dias retidos, né? Pelo grupo. E a mãe dele, né, falou em Guarani Claro, a imprensa, né, dizendo que o governo se mexeu agora porque pegou um figurão, mas no caso do filho dela deixaram as coisas como estão. E daí o ministro do Interior, o Euclides Acevedo, declarou que essa mulher estava sendo, tirem as crianças da sala, uma filha da... Enfim, inacreditável, né? E também no começo do mês, o operativo de força-tarefa conjunta atacou, né, uma posição do grupo guerrilheiro, no qual acabou matando 2 meninas de 11 anos de nacionalidade argentina, o que gerou, né, uma crise diplomática
com Buenos Aires, né? Já que isso ocorreu ali na região fronteiriça com a província argentina de Misiones, né? No caso, as meninas são Aurora e Liliana, filhas de Magna Messa e Liliana Villalba, né? Que já foi citada anteriormente. E daí a deputada Celeste Amarija justificou o assassinato das duas meninas, dizendo que elas eram militantes também, né? Essa deputada que faz parte do Partido Liberal Radical Autêntico, o mesmo do Federico Franco, que é da oposição à direita do Mário Abdo Benítez. Aí, do Paraguai, a gente vai para a Argentina, onde a gente teve um episódio, né, surreal, praticamente, semana passada, quando o que acontece, né? Uma confusão que é feita muitas vezes, que o Matias sempre tem que explicar, é que a gente tem duas Buenos Aires, né? A gente tem Buenos Aires como se fosse o Distrito Federal, na Argentina, que é onde está a cidade de Buenos Aires. Cidade autônoma de Buenos Aires. E a gente tem a província de Buenos Aires, né, que é como se fosse o estado em torno, que não inclui a cidade, mas inclui várias regiões da periferia da capital, digamos assim, da grande Buenos Aires, ficam na província de Buenos Aires. Tá? Inclusive, os limites são bem claros, né? Porque você tem a Avenida General Paz, que faz o recorte ali do norte e do oeste, e ao sul o Riachuelo, né? Então, o turista brasileiro que vai lá para o Caminito, você tem o Riachuelo, do outro lado está a Avejaneda, que já é na província de Buenos Aires. Então, só para exemplificar melhor, né? E a Avejaneda, que é o bairro do Racing, né? Que é um time bastante tradicional da Argentina, para dar um exemplo que, né, talvez ajude aí alguns ouvintes a ilustrar o que a gente está querendo dizer. E por que a gente está falando disso? Né? Porque nós temos a polícia que atua em Buenos Aires, a capital, é a Polícia Federal Argentina. Então, assim, que não é análoga à nossa Polícia Federal, porque a gente está falando de uma polícia que faz segurança pública, assim, né? Faz o policiamento público. Seria análoga às PMs aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, a província de Buenos Aires tem a sua polícia, que é outra polícia. Tá? São duas polícias diferentes. Que é conhecida como a bonaerense, é a polícia bonaerense. Isso, que é a polícia da província. E cada qual na sua jurisdição, né? Tipo, a bonaerense, ela não cruza a General Paz nem o Riachuelo, e a Polícia Federal também não cruza os limites da capital federal. Só que aí tem uma distinção que é interessante da gente ter em mente, meu caro Matias, que é o seguinte: a Polícia Federal, ela é, não só por motivos, né, óbvios, mais equipada, mas ela também é melhor financiada. Então os oficiais são mais capacitados e são melhores pagos. Os salários são maiores. Em compensação, os salários, né, da polícia provincial são menores. E isso gera um certo descontentamento, um certo ressentimento, né? Porque, como você disse, são jurisdições diferentes, mas, então, às vezes num bairro da periferia de Buenos Aires, o cara tem, né, o policial da província tem que agir e tudo mais, ele fala, pô, tem que cuidar aqui desse pepino e tal, bababá. E aí, a polícia da província
começou uma greve por aumento salarial no dia 7 de setembro, segunda-feira. E na quarta-feira, como parte desses protestos, dessa greve, cercaram o Palácio de Olivos, que é onde reside o presidente, que fica na Grande Buenos Aires, mas que não é na capital federal, é na província. Fica ali no partido de Vicente Lopes, que está ao nordeste, né, da capital federal. Então, eles cercaram o Palácio Presidencial, a residência, não é a Casa Rosada. A Quinta de Olivos, né? A residência, Isso. porque fazendo também essa analogia, seria o Palácio da Alvorada, enquanto que a Casa Rosada é o Palácio do Planalto. Isso. Então, a gente está fazendo esse desenho muito doido, porque... Felipe, só para piorar... a partir de 2017 tem a polícia da cidade de Buenos Aires, que daí está vinculada justamente ao governo da cidade de Buenos Aires. Então, só para ficar claro, é como se a polícia militar de Goiás se amotinasse e, durante os protestos, eles cercassem o Palácio da Alvorada, justamente. Boa. Então, porque a capital da província de Buenos Aires é La Plata. Inclusive, é uma cidade que foi planejada para tal. Justamente quando Buenos Aires tornou-se a capital nacional. Então, La Plata foi fundada ali no final do século XIX, uma cidade planejada, inclusive, para esse fim, né? Para ser a capital provincial. Só que La Plata, ela está ao sul, ao sudoeste da Grande Buenos Aires. Então, faria sentido que os policiais da Bonaerense protestassem ali na sede do poder provincial, do qual o governador, o Axel Kicillof, é aliado do Alberto Fernandes. E aí, você falou de aliado do Alberto Fernandes, aí entram nas questões partidárias, que é o seguinte: a greve, e só isso para explicar, o Matias falou, quando falou da polícia de Goiás, ele falou em motim, então ele está sendo... Não, porque a polícia no Brasil é militarizada, então é motim, é militar. A polícia na Argentina é civil, então é greve. Mas eles não têm direito à greve também. Isso é uma coisa que eu pesquisei pro programa, e quando eles entram para a polícia bonaerense, eles perdem o status civil, inclusive o direito à greve. Isso é uma coisa curiosa, né? Porque eu também imaginava que, por não ser uma força militarizada, eles tivessem o direito à greve, o que não é o caso. Então fica uma coisa meio híbrida só para ferrar com a vida do podcaster do país vizinho. Né? Mas você estava falando, né, do governo. O governador da província de Buenos Aires é aliado da Kirchner, né, o Axel. Já o prefeito da capital Buenos Aires, a cidade de Buenos Aires, Horácio Larreta, é aliado do Macri e condenou a greve, dizendo que é inadmissível a presença dos policiais em Olivos, porque a reclamação salarial deve ser canalizada no âmbito a que corresponde. Ou seja, vocês não têm que cobrar o presidente, vocês têm que cobrar o governador da província. Ao mesmo tempo, a greve tem apoio do partido do Macri. Sim. Quer dizer, teve apoio do partido do Macri. E o Fernandes disse que a situação era, né, absurda, não vamos aceitar esse tipo de protesto, e pediu que os policiais reflitam e cessem o quanto antes,
posso entender qualquer reclamação e demanda. O que não estou disposto a aceitar são qualquer forma, porque essa forma não tem a ver com a forma democrática nem com a institucionalidade. Os moradores bonaerenses não merecem isso. Ele reconheceu o problema salarial e aí anunciou aquele quadro comparativo dos salários que eu mencionei, que gera um pouco desse ressentimento. E só para exemplificar, né, o piso salarial na bonaerense é de 34 mil pesos e o governo da província está costurando um acordo para 49 mil. Só que, fazendo uma comparação com a polícia da cidade de Buenos Aires, não a federal, que é mais recente, eles recebem 60 mil pesos de salário inicial. Então, você vê, é quase o dobro. E aí o Fernandes disse que, como parte das negociações, ele poderia direcionar parte do orçamento da Polícia Federal para a Polícia da Província. Tá? E outra demanda que foi até entra, né, no que você falou antes, no que você explicou antes, Matias. E assim, eu vou aproveitar e vou falar. Né? Se tem alguém que pode falar de Argentina, né, nessa imprensa brasileira, é o senhor Matias, tá? Então vai todo mundo aí pastar. Feito aqui o apoio ao meu amigo, mas nessa questão que você falou da greve e tal, a polícia bonaerense também pede o direito de sindicalização. Isso. E aí nós tivemos, né, a conclusão da greve, certo? Sim, a greve foi encerrada. Você sabe quais foram os termos do fim da greve? Porque eu acho que não tem aqui na porra da matéria que eu coloquei. Não, eu peguei aqui num dos que eu coloquei, cita o final da greve, sim. Acabou fechando aquele acordo que eu citei, dos 46... Tá. Aqui já me perdi nos valores aqui. 49 mil, Então, posso retomar? Pode. E aí, como o Matias já havia mencionado os valores, a greve foi encerrada, né, com um acordo aí, o aumento para 49 mil do piso, né, da polícia bonaerense, que ainda fica atrás da polícia federal e da polícia de Buenos Aires, porém já diminui um pouco essa diferença, essa distância e possivelmente esse ressentimento, porque como a gente tentou explicar aqui, tem hora que as coisas se confundem. Então, assim, você tem a cidade, aí você tem o governo federal, aí você tem a província, aí você tem as diferentes jurisdições, mas aí um crime, né? Crime ocorre, nada acontece, empanada e parrilhada, no caso. Então, você tem toda essa confusão. E aí, tanto que o governo federal, né, disse que poderia ajudar, né, com a verba, e então cerca de 35 bilhões de pesos do aporte federal de policiamento foi direcionado para a província de Buenos Aires. Lembrando que, novamente, o governador é pró-Cristina Kirchner. Ele, inclusive, então, fez parte do gabinete dela. Então, será que tem alguma coisa aí entre a Cris e o Fernandes? Não sabemos. Ainda em relação à Argentina, o governo federal endureceu o controle da compra de dólares e criou... popular cepo. E criou um imposto de 35% sobre gastos em dólar no cartão de crédito, ou seja, subiu o IOF deles, né? O IOF deles passou para 35%, então você vai ter agora um limite e esse imposto para compra em dólares
e que por cartão de crédito. Então, por exemplo, se a pessoa usa um serviço de streaming que seja em dólar, então eu não sei um exemplo específico. Então, eu não sei se, por exemplo, se um argentino que assina Netflix, se ele paga em peso ou em dólar. Mas se a cobrança for em dólar, então ele vai ter que pagar isso aí também. Vai ter que pagar esse imposto aí. E aí é uma coisa que também, né, o Matias, a gente já falou sobre isso várias vezes. A gente falou disso, por exemplo, quando recebeu, há muito tempo atrás já, né, o Ariel Palacios, que é outra pessoa que tem autoridade de falar de Argentina, vamos ser justos aqui, sempre nos tratou muito bem, apesar de torcedor de Londrina. Porra, qual o problema com o Londrina? Eu não sei, eu precisava fazer alguma alfinetada futebolística, eu precisava fazer algum comentário futebolístico, entendeu? Mas brincadeiras à parte, né? A Argentina tem esse fetiche com o dólar, né? A população argentina tem esse fetiche com a economia dolarizada, e tem a questão lá do dólar, né? Com os seus dois maridos, né? Aí, da Argentina, nós vamos rapidamente para o Chile, com uma notícia chocante, tá? Eu fiquei consternado, né? Caiu o queixo. Pois é. Que foi publicado, né, um relatório pelo National Security Archive, baseado em Washington, a partir de documentos, né, que foram tornados públicos, né, pelo governo dos Estados Unidos. O relatório se chama A Opção Extrema, Derrubar Allende, e que mostra um documento em que o Nixon deu uma ordem para impedir que o Allende assumisse o cargo no Chile. Estamos falando chocado. Isso em 1970, ou seja, 3 anos antes do golpe. Isso. E aí é importante lembrar, o plano do Henry Kissinger era de fato que o Allende não assumisse. Só que, no que eles tentam impedir, a CIA sequestra o comandante do exército chileno, o Schneider, e nesse sequestro, porque o comandante do exército, o Schneider, ele queria garantir, né, a posse do Allende, o sequestro dá errado e o René Schneider é morto sob custódia da CIA, e aí isso gera uma comoção, né, grande ali, tanto dentro da operação quanto dentro do governo chileno. E aí fala, não tem jeito, né, então vamos, né, deixa o Allende assumir mesmo, deu errado, né, vamos aqui varrer para debaixo do tapete. E aí ele é sucedido pelo Carlos Prates, que vai ser sucedido então pelo grandíssimo, né, poupar adjetivos, senhor Augusto Pinochet. E, como eu sempre faço questão de destacar, né, quando a gente fala, né, essas coisas e tal, muita gente vai olhar e vai pensar, isso daí é teoria da conspiração, isso daí é bobagem, doutrinação e tal. Tem um livro que é absolutamente sensacional, que é o autor desse livro está envolvido, inclusive, nesse novo relatório que saiu agora, com esses novos documentos. O nome dele é Peter Kornbluth. Ele tem um livro chamado The Pinochet File, tá? Os Arquivos Pinochet. Então, nesse livro, você tem o apoio dos Estados Unidos ao golpe, você tem detalhes da campanha, das campanhas de tortura e terrorismo de Estado durante o governo Pinochet, e também os esquemas de corrupção e possível envolvimento com tráfico de drogas do Augusto Pinochet, tá? Então, assim, é bom lembrar, defender e justificar o Pinochet é defender um possível traficante de drogas, um lavador de dinheiro, um corrupto, um ladrão, um torturador. E um traidor, né? Já que, quando ele assume com juramento de cumprir a Constituição do seu país. Então, esse livro é de 2013, já, tá? Então já tem aí, né, 7 anos. Então, The Pinochet File, tá? Para quem se interessa, é uma leitura, assim, essencial. Aí do Chile, nós vamos para a Bolívia, onde, primeiro, né, na semana passada, 8 de setembro, foi confirmada a decisão judicial de que o Evo Morales não vai poder ser candidato para o Senado,
já que ele não tem residência na região. Ele ia sair candidato por Cochabamba e ele não residiu, né, por 2 anos na região para poder ser candidato. A gente comentou disso na época da primeira decisão, né, já que ele não residia em Cochabamba, ele residia em La Paz como presidente, e depois, né, reside no México e hoje reside na Argentina como azelado político. Então, e pelas regras bolivianas, você tem que residir num lugar 2 anos para poder ser candidato por esse lugar. Então, essa foi a primeira notícia. Aí, no final da semana passada, na sexta-feira, dia 10, a Human Rights Watch, né, o Observatório de Direitos Humanos, soltou um relatório, publicou um relatório, dizendo que o atual governo boliviano, da presidente interina Jeanine Áñez, está usando mecanismos judiciais e políticos para perseguir apoiadores do Evo Morales e ex-integrantes do governo, incluindo aí denúncias infundadas, violações do devido processo legal, violação da liberdade de expressão e uso excessivo e arbitrário de prisão preventiva. Tá? Com base também no processo da denúncia de sedição e terrorismo contra o Evo Morales, a Human Rights Watch concluiu que o caso parece ter motivação política e não se baseia em evidências reais. Nesse caso, a Human Rights Watch ela é curiosa, né, porque ela recebe... Você tem 2 tipos de denúncias sobre ela. Né? Um, que ela é um braço do Departamento de Estado dos Estados Unidos, ou seja, ela seria um braço da política externa dos Estados Unidos, e a outra de que ela é financiada por ONGs e pelo George Soros e tudo mais. E aí normalmente varia de acordo com o alvo. Né? Nesse caso aqui, aí as pessoas vão dizer que a gente não devia citar a Human Rights Watch porque ela é financiada por ONGs e pelo George Soros e pela esquerda dos Estados Unidos. Se a gente falar da Human Rights Watch em relação a Nicarágua, por exemplo, aí é porque ela é um braço do Departamento de Estado dos Estados Unidos, porque ela recebe financiamento de think tanks e tudo mais. Então, de qualquer maneira, a própria Human Rights Watch pediu que a Bolívia arquive as acusações de terrorismo contra o Evo Morales e fez outras recomendações, é claro, o relatório tem aí umas 150 páginas, e também recomendou a retirada de diversas outras acusações contra integrantes do movimento ao socialismo. Tá? O relatório inclui 80 entrevistas e analisou 22 processos judiciais na íntegra, incluindo o processo contra o Morales, que tem 1.500 páginas. Tá? E também sobre as eleições do ano passado, o Guichau Melong, que é analista do Centro de Investigação Econômica e Política e também foi ex-chanceler equatoriano, em entrevista ao diário boliviano La Razón, disse que a OEA escondeu os seus documentos sobre auditoria na Bolívia, né, que seria da retórica da Organização dos Estados Americanos de que houve fraude. Então essa foi a denúncia do ex-chanceler equatoriano numa longa entrevista, né, sobre a conjuntura política no nosso subcontinente, que eu acho que quem tiver interesse busca lá no diário La Razón. E aí, ontem, a presidente interina, Jeanine Áñez, anunciou que vai desistir da sua candidatura para a presidência boliviana. Ela fez isso porque ela se tocou que seria antiético ela ser candidata como presidente interina com o discurso de que o seu governo seria provisório? Não. Ela fez isso porque ela descobriu alguma tragédia pessoal, algum problema pessoal que a impede de concorrer? Não. Ela fez isso para que o voto, abro aspas, para que o voto democrático não se divida e o MAS acabe ganhando. Peço união para salvar a democracia, evitar o retorno da ditadura
e renuncio à minha candidatura em homenagem à liberdade e à democracia. Resumindo, ela está renunciando, segundo ela, para que o voto nela não prejudique outras candidaturas, como a do Mesa, de centro-direita, e a do Camacho, de direita, já que o candidato do Evo, né, do MAS, o Arce, o ex-ministro da Economia, né, ele, segundo as pesquisas, hoje seria eleito no primeiro turno. Tá? Isso, saiu uma pesquisa da organização Tu Voto Cuenta, que fez essa pesquisa em 225 municípios, inclusive em áreas rurais da Bolívia, no qual apontava o Luiz Arce com mais de 40% dos votos, o Carlos Mesa com 26%, o Luiz Fernando Camacho com 14,4% e a Jeanine Áñez com 10,6%. Então, é interessante notar que o Camacho e a Áñez somados não chegam ao Carlos Mesa, né? Sendo que são os dois rostos mais conhecidos do golpe, né? E daí, claro, se você juntar os votos que iriam para a Jeanine Áñez ao Carlos Mesa, por exemplo, pensando no chamado voto útil, né, para os antimacistas, daí sim você forçaria a realização do segundo turno. E, né? Então, assim, ela renuncia porque ela não pode deixar o candidato do MAS vencer. É basicamente isso. Né? Não é porque ela se tocou, né? Nada disso. E porque ela está em último nas pesquisas também, né? Mesmo nos números que você colocou, né? Ela está em último dos candidatos principais. Ela não está em último no geral, mas assim, ela tem menos da metade do Mesa. E ela tem menos que o Camacho. Então, né? Também tem isso. Porque duvido muito que se ela tivesse em segundo, ela ia falar, não, vou renunciar para o Evo Morales não retornar. Né? Duvido muito. Ela ia, pelo contrário, ela ia falar, o Camacho, renuncia aí pra gente, né, pra gente vencer juntos. Né? Então, assim, eu não vou falar nada. Já falei o suficiente. E, finalmente, a Bolívia declarou emergência nacional por conta de incêndios na Amazônia. Né? Lembrando que, né, tem um pedaço razoavelmente grande da Amazônia dentro da Bolívia. Inclusive, meu caro Matias, esses dias eu vi um post que eu lembrei de você. Porque teve alguém na imprensa europeia, eu não me lembro mesmo, não é que eu tô sendo recalcado, tô dando direto, eu não lembro realmente quem foi. Foi um comentarista, não lembro se da BBC, do Canal 5, sei lá, que estava falando da Bolívia, né? E aí, né, ele foi apresentar a Bolívia, né, para os telespectadores, e ele começou dizendo: Bolívia is a small country in South America. Né? E aí, alguém fez uma sobreposição do mapa. E assim, a Bolívia é quase do tamanho da Europa Ocidental inteira, né? Sim, é grande pra caramba, gente. Sim, então... E aí eu vi o post e eu lembrei de você, mas acho que eu não te marquei nem nada. Mas achei engraçado isso. O cara falando, não, a Bolívia é um pequeno país na América do Sul. E aí, tipo, você põe a Bolívia em cima do mapa europeu, dá quase metade da quase toda a Europa Ocidental. Não, eu fiz La Paz, Santa Cruz, né? Saindo do altiplano, indo ali já em direção à fronteira com o Brasil... deu mais de 12 horas de viagem, né? E você sai de uma temperatura média de 4 graus para outra de 35, assim. Então, amplitude térmica violenta, né? E só uma outra anedota boliviana, Felipe, de que o algoritmo do YouTube é muito doido, né? Porque outro dia me recomendou um vídeo de uns steppers bolivianos que mandaram uma diss para um cantor de reggaeton porto-riquenho, porque no clipe desse cantor
colocaram a bandeira da Bolívia ao revés, né? Colocaram... a ordem das cores estava diferente. Então os caras ficaram putaço e gastaram 3 minutos de rima pra cima do cantor Boricua. Mas peraí, se o YouTube recomendou um trap boliviano sobre um cantor de reggaeton pra você, é porque o algoritmo não tá funcionando perfeito. Não tem nada de estranho isso. Estranho seria isso aparecer pra mim. Mas não que não apareça coisa bizarra, né? Outro dia apareceu pra mim no YouTube, tipo, coisas de cirurgia no olho, na vista, sabe? Tipo, mano, o que eu tenho a ver com isso? Mas, enfim. Então, a Bolívia declarou emergência por conta dos incêndios na região da Amazônia e solicitou ajuda internacional também para lidar com o problema. Tá? Segundo o governo boliviano, a origem do incêndio é um período de seca, porém, novamente, mesma coisa que no Brasil, porém, para grupos de oposição, os incêndios são amplio da área de pasto, já que o plano de desenvolvimento pecuário do governo de 2020 para 2030 autorizou o crescimento de 13 para 20 milhões de hectares na superfície autorizada para pasto. Tá? Então, então tem aí, né, a mesma discussão que a gente tem aqui. Aí da Bolívia, vamos para o Peru. Vamos aqui passar um tempo aqui nos antigos domínios incaicos, em que o Congresso peruano autorizou, na semana passada, dia 11, a abertura do processo do impeachment do Martim Vizcarra. E aí o que acontece? Um disclaimer importante da gente fazer. O julgamento, né, do Vizcarra, voto sobre o Vizcarra, está ocorrendo nesse momento em que a gente grava. Então é possível que quando o programa... É possível não, certamente, quando o programa for ao ar, vocês já vão saber o resultado, mas a gente não tem como saber agora, porque o julgamento está sendo agora. É o julgamento... processo de impeachment, né? Nesse momento são 22 horas, horário de Brasília. E no Peru são 8 horas da noite. Então, a gente não sabe. Então, por isso que eu disse, é possível que quando o programa for ao ar, o Vizcarra não seja mais o presidente peruano. Então, o programa vai estar desatualizado nesse sentido, mas não tem muito que a gente possa fazer, a gente pede desculpa. De qualquer maneira, foi na semana passada que foi autorizado a abertura do processo de impeachment, com 65 votos a favor, 36 contra e 24 abstenções. A grande questão faltam 6 meses para as eleições peruanas. Né? O país está passando, é um dos mais afetados pela pandemia do coronavírus. A gente falou disso recentemente no programa com o Átila. O Átila, se não me engano, a gente fez um estudo de caso, né, sobre o Peru. Foi o penúltimo. Então, e aí nesse ambiente você tem o voto do impeachment, né, do Martim Vizcarra. Qual é a base do impeachment? Ele teria obstruído investigação de suborno porque um amigo dele realizou 9 palestras e consultorias com empresas estatais e foi remunerado em $50 mil. E nesse processo foram apresentados áudios em que o Martim Vizcarra, né, estaria protegendo o seu aliado. Estaria dizendo, deixa pra lá,
Mas ele prestou a palestra, a consultoria, porque ele é bom mesmo e tudo mais. Tá tudo bem, né? Então, enfim, a discussão seria essa. A parte de vista legal, digamos assim. Por outro lado, qual é a defesa do Vizcarra? O Vizcarra não nega a conversa que ele teve. Ele diz que esse tipo de conversa ocorre em qualquer investigação e ele estava, na verdade, querendo esclarecer o que estava acontecendo no âmbito das investigações. Então não é que ele disse, não, deixa para lá essa negociação. O que ele quis dizer seria, tipo, deixa para lá que a gente conhece o cara, que o cara assinou os contratos e tal, é para investigar. Ele disse que os áudios estão distorcidos na interpretação. E aí ele coloca que tudo isso é uma farsa que quer desestabilizar a democracia para assumir o controle do governo e permitir a reeleição de parlamentares. Porque, vamos lembrar, o Vizcarra e o Congresso estão em pé de guerra desde a deposição do Pepeca, né, do Pedro Paulo, e como parte, né, das medidas adotadas pelo Vizcarra pós-impeachment, estava o fim da reeleição e a diminuição do fujimorismo. Né? Lembrando que nas últimas eleições regionais no Peru, o fujimorismo foi talvez o partido mais derrotado. Então, o que o Vizcarra fala é, olha, querem me tirar para reverter as reformas políticas e permitir o retorno dos fujimoristas. Aí o Vizcarra entrou no Tribunal Constitucional com um pedido de suspender um impeachment. O Tribunal Constitucional emitiu a sentença ontem, quinta-feira, dia 17, por 5-2, em que ele rejeita a medida cautelar do Executivo, ou seja, autoriza o impeachment, né, a votação do impeachment, e aí dos 130 parlamentares, 87 têm que votar a favor do impeachment, a favor da retirada dele do cargo. Tá? Então, e se o Vizcarra for retirado, quem assume a presidência do país é o chefe do Congresso, o Manuel Merino, porque, novamente, vamos lembrar, o Vizcarra está como presidente porque ele era vice do Pepeca. E a segunda vice da chapa, a Mercedes Araoz, ela renunciou naquela primeira crise entre o presidente e o Congresso, quando ele fechou o Congresso ano passado. Então, se o Congresso autorizar o impeachment, quem assume é o chefe do Congresso. Vejam só, né, como a coisa ela não é tão simples assim. E cujo partido tá dividido em 3 facções prévias às eleições, né? E aí tem um outro detalhe, meu caro Matias, que vamos lembrar, também no ano passado, quando o Vizcarra pediu a dissolução do Congresso e a convocação de novas eleições, a primeira coisa que os chefes militares fizeram foram ir até o Palácio Presidencial e se reunir com o Vizcarra. E aí, o Manuel Merino, o chefe do parlamento, né, o Botafogo deles, ele, antes de abrir o processo de impeachment... Ou seja, o Sporting Cristal. Ele teria ligado para o comandante do Exército, César Astudillo, que não apenas não atendeu o telefone, como comunicou o ocorrido ao presidente. Falou, presidente, ó, o chefe do Congresso tentou me ligar aqui, ó. O cara tá tentando falar comigo, não sei o que é, mas alguma coisa não deve estar cheirando bem. E aí o ministro da Defesa peruano, que é civil, disse que os telefonemas realizados ao alto comando das Forças Armadas foram imprudentes, temerários e vão contra a ordem democrática. E aí
o Manuel Merino, ao convocar o Congresso para debater o impeachment, ele pediu que as Forças Armadas e os cidadãos precisam ter a segurança de que agiremos no estreito cumprimento da ordem constitucional. Então, a questão é, se o Congresso impeachmentar o presidente Vizcarra por conta dos contratos lá com um amigo dele, que é, se não me engano, é artista, não é nem empresário, político. É o um Richard artista. Swing, é o nome artístico dele. Richard Swing, tá. Então não deve ter sido palestra, deve ter sido um show, uma apresentação, alguma coisa assim. Se o Congresso impeachmentar o presidente, qual vai ser a postura do exército peruano nesse processo? Porque ano passado eles se mostraram a favor do presidente, agora se mostraram a favor do presidente e denunciando o que seria ali uma tentativa de interferência, né? Imagina só se o Rodrigo Maia vai abrir um processo de impeachment contra o Bolsonaro e antes disso liga pro Edson Pujol, comandante do Exército Brasileiro. Se não ia dar um fuzuê, né? Não, inclusive, numa das sessões do Congresso, um general reformado e que foi ministro do Interior, o Daniel Orreste, inclusive insinuou, né, de que o Vizcarra seria homossexual, para você ver o nível também de como está sendo tratado esse debate. Perguntaram se ele é casado, tem filhos? Não, ele disse, até agora não sabemos qual é a sua tendência, né, nas palavras dele, sexual. Mas aqui no Brasil perguntam se ele é casado e tem filhos. Né? Você conhece Martim Vizcarra? Você conhece... eu não vou citar nomes aqui. Mas no caso do Vizcarra, ele é casado e tem filhos. Né? Inclusive, salvo engano, uma filha dele foi candidata a Miss Peru, alguma coisa assim. Eu lembro que quando ele assumiu o cargo, e aquelas coisas, né? Publica tudo que é notícia sobre o cara, né? Quem é Martim Vizcarra, o novo presidente do Peru? Martim Vizcarra fez isso, fez aquilo, ele tem esposa, tem filhas e tal, uma filha, inclusive, foi candidata a Miss Peru, sei lá, Miss Bento Gonçalves, não sei. Recentemente teve aí e para ver também como as relações familiares também são bastante importantes na política latino-americana, né? A gente pode falar com mais propriedade. O congressista que fez a denúncia, né, com as gravações que incriminariam o Martim Vizcarra é aliado do irmão do Ollanta Humala, que se encontra preso. Que beleza. Então, assim, se o Ollanta Humala ainda não foi preso, o irmão dele já foi. Mas não foi não foi por corrupção, foi por assassinato, no caso. Então tudo bem. Então não é corrupção. Então, se não é corrupção, tudo bem. Assassinato, tipo, normal, quem nunca? Se tá lá numa divergência e tal, e vai lá e... né? Então, se prendeu por corrupção, tudo bem. Deixando muito claro que eu tô sendo sarcástico, tá, gente? Antes que alguém pegue esse áudio aqui e tente fazer impeachment contra mim. Então, novamente, né? Estão votando agora, a gente não sabe como é que vai ser, então fica aí o suspense. Tá? Assim, só para esclarecer, Felipe, assim, é assassinato, mas por conta da atuação dele como militar. Tá. Aí a gente continua, né, nos territórios incaicos, vamos até o Equador, com 3 notícias. A primeira é que o Tribunal Superior Eleitoral do Equador manteve a condenação, né, contra o Rafael Correa, né, e por isso, né, então, ele não pode ser candidato a vice-presidente.
Tá? Então eles... porque mesmo... né, se, além da discussão da pena, né, se ele é ou não culpado por corrupção, tem a questão de que se ele poderia ou não ser candidato. E como o envolvimento com o esquema de corrupção implica em cassação de direitos políticos, então ele não vai poder ser candidato a vice-presidente. E além disso, o partido dele, né, o Força Compromisso Social, não vai poder ser registrado. Tá? A gente comentou um tempo atrás que registraram o novo partido dele. Aí o Conselho Nacional Eleitoral falou, não, tem suspeita de fraude no abaixo-assinado, porque quando você registra o partido, você tem que mostrar lá assinaturas de pelo menos 1,5% dos eleitores. Né? Então, não, teve fraude nas assinaturas, não está registrado. Aí uma decisão do judiciário concedeu uma liminar dizendo que não, pode registrar sim, tá tudo ok. E aí entrou com recurso no Conselho Nacional Eleitoral, e aí o Conselho Nacional Eleitoral decidiu de forma definitiva a suspensão do registro de 4 partidos, né, 4 partidos novos, incluindo o Força Compromisso Social, que seria o novo partido do Rafael Correa, que está em Bruxelas. Né? Então, 2 reveses para ele, e um terceiro, um revés aí como, né, um todo quase, é que a Global Fishing Watch, né, uma ONG, que, né, o próprio nome diz, né, o Observatório da Pesca Global, usando imagens de radar, mostrou que aquela frota pesqueira chinesa perto das águas de Galápagos, que são, né, território equatoriano e zona econômica exclusiva equatoriana, pescaram em território equatoriano, tiveram muita atividade na borda do território equatoriano e que navios pesqueiros chineses desligaram os seus transponders para entrar em território, em águas equatorianas para pescar, especialmente exploração de lula. Tá? Então, a notícia que a gente havia comentado e as suspeitas, né, acabaram aí se confirmando. Do Equador, vamos para a Colômbia, onde o bicho tá feio, a coisa está pegando, tá? É muito complicada, é muito pesada a situação, e um governo que está usando cada vez mais né, de autoritarismo e de brutalidade policial contra a população. Por que o que aconteceu? Um advogado colombiano... Só fazendo uma correção, Felipe, que foi divulgado muito que ele era um advogado, mas ele estava se formando em Direito, ele é engenheiro de formação, é engenheiro aeronáutico, mas estava trabalhando como taxista, né? Então mostra aí um pouco a dificuldade de se realocar no mercado de trabalho, né? Ele que tinha o Javier Ordóñez, que tinha 46 anos. Então, tá aí, eu não sabia disso. Então você vê, o cara era engenheiro, estava estudando Direito e trampando como taxista. 43 anos de idade, e ele foi parado pela polícia em Bogotá, no que ele é parado pela polícia, tem pessoas filmando, então tem imagens, tá? Tem imagens. E ele foi parado porque ele estava consumindo bebida alcoólica em via pública, algo que foi proibido recentemente, já no final do governo Juan Manuel Santos, né? Isso no bairro de Santa Cecília, que fica no 10º distrito de Bogotá, chamado Engativá, que fica ali próximo da Universidade Nacional e do Aeroporto Internacional, segundo me passou o nosso amigo, o João Gabriel Almeida. E assim, antes que alguém comente, não é que ele estava consumindo bebida alcoólica enquanto estava dirigindo o táxi dele. Não, ele estava a pé. A pé,
Ele tava na rua. Tava na rua com uma long neck na mão, pelo que me parece. Não parece nem ser uma garrafa grande. Na reportagem do El Tiempo cita que é licor, assim, de uma maneira genérica, né? Então, enfim, o cara tava na rua com uma garrafa na mão, aí ele é parado pela polícia, e o que acontece? Ele foi imobilizado, foi jogado no chão, os policiais ficam ajoelhados em cima dele e ele recebe vários choques de taser. Tá? Os policiais teriam sido chamados por uma briga na região. A briga envolvia outras pessoas, aparentemente, e eram 8 pessoas nessa discussão, tá? E, de acordo com os depoimentos, o Ordões falou pro policial que era para lavrar a infração, né? Ele recebeu uma multa por conta do consumo da bebida alcoólica que você citou. Uma das testemunhas ouvidas pela reportagem, um amigo do Ordões, diz, né, que ele pediu, né, ponga-me um comparendo, né, uma ordem de comparendo, seria essa multa, igual lo pago. E o policial respondeu rispidamente que não dá comparendos, e nisso começou a dar o choque no Ordões. Isso. Então ele é imobilizado, os policiais ficam em cima dele por cerca de 10 minutos, e nesse processo você tem os choques, né, que ele recebe também. Aí ele, segundo o porta-voz da polícia de Bogotá, o coronel Alexander Amaya, as pessoas da ocorrência se tornaram agressivas contra a polícia teve que controlá-las. Uma dessas pessoas foi conduzida ao distrito policial e outra pessoa apresentou moléstias em sua saúde física, foi levado ao centro médico mais próximo e infelizmente chegou sem vida, tá? Então, assim, eu particularmente não sei e não vi se, sei lá, por exemplo, ele tinha alguma condição cardíaca, né? E aí o choque do taser pode ter causado isso. Ele recebeu mais de um choque de taser, é importante destacar também. O fato é, ele morreu sob a custódia da polícia, foram registradas imagens. E inclusive, a polícia destruiu um dos celulares que foi usado durante a ação. E aí nós tivemos diversos protestos, né, contra a polícia. Teve carro incendiado, teve barricadas em Bogotá. A polícia, né, revidou e, nesse sentido, a gente teve uma verdadeira batalha campal por Bogotá na semana passada. E em todo esse contexto, nós tivemos pelo menos, tá, 10 mortos. Não, 13? Já subiu para 13. Subiu para 13. 13 mortos, 248 feridos. Já passou de 400. Já passou de 400. Desses, pelo menos 66 foram por armas de fogo. Não sei se esse número subiu também, mas deve ter subido também, né? A prefeita de Bogotá, a Cláudia Lopes, disse que a polícia estava promovendo um massacre contra os jovens. Ela disse que existem evidências sólidas em ao menos 4 lugares da cidade do uso indiscriminado por armas de fogo por membros da polícia tentando contra a vida dos nossos jovens. E ela disse: senhor presidente Duque, o senhor é o comandante em chefe da polícia, porque no caso da Colômbia a polícia ela é nacional, né? Você tem não tem as polícias por estado, por exemplo, como a gente tem aqui. É como os carabineiros no Chile também.
E aí ela disse, senhor Duque, o senhor é o comandante em chefe da polícia, né, peça que ordene que a polícia pare essa repressão. Então, você tem várias denúncias também de prisões arbitrárias. Lembrando, né, a prefeita de Bogotá, Cláudia Lopes, ela é do Partido Verde, né, ela é de oposição ao Ivan Duque, e ela resgatou, ela disse que é o que mais grave, é o episódio mais grave em Bogotá, desde a tomada de do Palácio da Justiça, que foi em 85. Ou seja, a prefeita de Bogotá está dizendo que é o evento mais grave da história da cidade em 35 anos. Ela pediu que os casos sejam investigados por um organismo independente, que existem denúncias de policiais à paisana ocultando sua identificação, né, cometendo abusos, e ela também pediu por uma reestruturação da polícia, né, muito provavelmente ali talvez uma descentralização justamente policial, né, alguma coisa assim. E por outro lado, o Ivan Duque pedia uma militarização da capital. E a polícia colombiana ela é controlada pelo Ministério da Defesa. Então é a comparação que você fez. Ela é quase como uma das Forças Armadas. Ela não chega a ser uma das Forças Armadas, um dos braços, como os carabineiros italianos, por exemplo, mas ela é controlada pelo Ministério da Defesa e ela é extremamente militarizada por conta da guerra contra as drogas, né? Embora ela seja oficialmente civil. E eu citei os carabineiros chilenos numa questão de jurisdição, porque os carabineiros são, sim, uma das armas das Forças Armadas chilenas. Inclusive, no golpe em 73, a junta militar era formada também pelo chefe dos carabineiros. Então, assim, ela oficialmente é civil, mas ela é extremamente militarizada, né? Inclusive, o comandante da polícia é um general, né? Um general de polícia, né? Para a gente ter uma ideia. A polícia colombiana tem Black Hawk, tá? Então, um cenário bastante violento, um cenário, foi uma repressão, né, bastante forte, e ainda teria tido um episódio de que durante um dos protestos em Bogotá, um esquadrão de elite da polícia teria agido com armas de fogo contra as pessoas, o que a gente já comentou aqui, que é algo inadmissível. Você usar uma arma de fogo de munição letal contra uma manifestação de pessoas. Mas a manifestação quebrou a vitrine do banco, quebrou a janela, queimou um carro, tal. Por isso que existem as outras ferramentas. Você usar munição letal contra pessoas na rua indiscriminadamente é inaceitável. Então, uma situação bastante grave e, assim, mais grave ainda também é que o Ivan Duque também não fez nada, aparentemente, até agora, né? Né? Meio que, tipo, problema é em Bogotá, problema é da polícia, não tem nada a ver com isso. E, finalmente, outras duas notícias na Colômbia, que o partido, né, da Força Alternativa Revolucionária do Comum, né, o partido que surgiu das Farc, pediu perdão aos sequestros cometidos pelo grupo, dizendo que foi um erro gravíssimo, né, e que nós nos arrependemos e aprendemos e deixou uma profunda ferida na alma dos atingidos e feriu mortalmente a nossa legitimidade. Tá? Quem falou isso foi o Rodrigo Londonho, né, o Timochenko, né, que hoje é o principal dirigente do partido. E a outra notícia da Colômbia é que em Popayán, uma cidade no sudoeste colombiano, manifestantes indígenas derrubaram a estátua do Sebastián de Belalcázar, né, que, como o próprio nome diz, foi o conquistador espanhol, né, da região no século XVI
e aí pegaram a estátua dele e derrubaram e cortaram a cabeça da estátua também. Só uma outra questão também, que o João Gabriel me passou que foi convocada uma greve geral para segunda-feira, dia 21, cuja as duas principais pautas é o rechaço, né, aos atos de abuso policial e também a petição da derrogatória do decreto 1174, que é o da reforma trabalhista. E aí, da Colômbia, a gente vai para a Venezuela, né? Então, assim, quando a gente saiu do Equador, a gente pode dizer que a gente entrou na Gran Colômbia, né? Porque o Equador era tanto Inca quanto a Gran Colômbia, e agora a gente continua na Gran Colômbia. Da Nova Granada também. Vamos para a Venezuela, onde o Guaidó levou mais uma pancada na sua imagem, porque o Henrique Capriles, né, uma figura tradicional da oposição, a gente já falou bastante dele, é por aqui, né? Ele visitou o Brasil em 2017, se não me engano, naquele tour, né, que ele fez pelo mundo para ganhar legitimidade. Candidato derrotado nas últimas eleições. Sim, derrotado pelo Chávez por uma margem pequena e depois pelo Maduro por uma margem menor ainda, bastante pequena. E aí o Capriles, né, ele fazia aquele turno ali para ser visto justamente como a voz da oposição venezuelana. O Capriles anunciou que vai concorrer às eleições. Ele disse que não podemos deixar o governo, né, a ditadura Maduro monopolizar a política. Disse que se o governo apresentar uma fresta, devemos colocar o pé e forçar a porta. Ele disse que, graças à negociação dele, né, com mediação turca, né, vejam só, quem tem que mediar a situação, né, na Venezuela foi a Turquia, né, mas que, graças à mediação dele com os turcos, que mais de 100 prisioneiros políticos foram receber indulto, que ele está articulando uma missão observadora da União Europeia nas eleições venezuelanas, embora a União Europeia já tenha declarado que não se vê bem-vinda nas eleições venezuelanas. Veremos, né, se vai ter ou não a missão de observação, isso daí deve estar sendo negociado ainda, e que o governo de internet não deu frutos internos, não presta satisfações e não tem transparência. O governo de internet, no caso, é o governo Guaidó. Ele está dizendo que o governo Guaidó é o governo de internet, que só publica coisas nas redes sociais e que não presta satisfações, se referindo, né, àquela tentativa lá de Baía dos Porcos com os mercenários americanos. Então, o Capriles virou e falou, Guaidó aí não apita nada, não quero saber, vou concorrer às eleições sim, eu e meu partido. Tá? Então, por isso que eu disse que foi um golpe aí no prestígio do Guaidó, porque é um racha dentro da oposição. Então, se o Guaidó, né, quer liderar a oposição, né, venezuelana, acaba tendo o prestígio dele enfraquecido, né, com esse racha. E aí depois ele, né, o Guaidó, disse que defende a unidade, tá, da oposição, que o pleito será uma fraude e que participar das eleições é corroborar a fraude, né? Ou seja, fazendo aí, né, dando uma alfinetada ao Capriles e ao Primeira Justiça, né, o partido do Capriles. Então, né, já começa aí um racha derivado daquela operação bizarra e desastrada, né, dos mercenários. Além, né, ainda envolvendo Venezuela e Estados Unidos, o Maduro anunciou que o governo capturou um espião dos Estados Unidos perto das refinarias de Amuay e Cardón, no estado de Falcón, e ele estaria coletando informações estratégicas das refinarias e foi capturado com armas e uma grande quantidade de dinheiro. Tá? E, finalmente,
anteontem, dia 16, a missão da Organização das Nações Unidas, né, orientada ali pela Comissão de Direitos Humanos, que é chefiado pela Bachelet, né, ex-presidente chilena, publicou o seu relatório sobre violações de direitos humanos na Venezuela e acusa o governo venezuelano do Maduro e as forças de segurança venezuelanas de crimes contra a humanidade e violações sistemáticas dos direitos humanos. São 443 páginas, na qual são responsabilizados diretamente o presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, o segundo, né, do regime, Néstor Reverol, comandante da polícia, ministro do interior, Vladimir Padrino Lopes, ministro da defesa, comandante do exército, chefes do serviço de inteligência e 45 outros funcionários. O relatório detalha 223 casos de tortura e detenção desde 2014, também examina outros 2.891 casos e, como eu disse, tem detalhes de abusos, das violências, de tortura, do uso de violência sexual, inclusive. Para quem quiser, né, o relatório pode ser lido, tá? Eu, particularmente, não li, porém, os comentários que eu vi de quem leu é que, se você tiver estômago fraco, não é uma boa leitura, não é uma leitura agradável. E o relatório também conclui que não foram atos isolados, esses atos são coordenados e cometidos de acordo com uma política estatal, com conhecimento e apoio direto de comandantes e alto escalão do governo. Tá? Então, assim, esse relatório pode contribuir para um indiciamento contra o Maduro no Tribunal Penal Internacional. A curiosidade vai ser se esse processo contra o Maduro por crimes contra a humanidade receber apoio dos Estados Unidos. Porque esses dias os Estados Unidos impôs sanções, né, contra a juíza ganesa por ela investigar violações de direitos humanos cometidas por tropas dos Estados Unidos no Afeganistão. Então isso eu quero ver, se aí eles vão apoiar ou não. Mas, de qualquer maneira, né, o relatório é bastante extenso, bastante detalhado, produzido por um órgão sem vínculos institucionais com o Estado e, repito, liderado por uma política de esquerda, pela Michelle Bachelet, que repetidamente denunciou as torturas e abusos do pinochetismo, inclusive porque o pai dela foi torturado e morto pelo pinochetismo. Então, é um relatório bastante com credibilidade. É importante deixar isso claro. Aí, da Venezuela, a gente vai brevemente ao Haiti, onde muitos policiais se amotinaram também na segunda-feira, dia 14, exigindo melhores salários e condições de trabalho, e também a libertação de um policial que foi preso em maio sob acusação de homicídio. Tá? Os policiais questionaram a liderança do atual diretor da Polícia Nacional haitiana e, segundo um porta-voz do governo, corre-se o risco de perder-se a polícia como já perdemos o comando das Forças Armadas, né? Antes da missão da ONU e tudo mais. E aí, duas notícias regionais. Uma é que, né, o indicado pelos Estados Unidos, Mauricio Claver Carone, se tornou, né, o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, rompendo, né, o acordo de que o BID teria um presidente latino-americano e, né, sua eleição aí com apoio, né, de todo mundo feliz, todo mundo, né, achando legal os Estados Unidos passar a mão na bunda de todo mundo. Porque, repito, né, quando teve a criação do BID, o acordo era que o presidente do BID sempre fosse um latino-americano. Tá? E assim foi desde a fundação. Né? Então, temos aí e tivemos algumas abstenções também, é importante deixar claro. E a outra notícia é que o Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos vai investigar as denúncias de que mulheres latino-americanas
que estavam presas em um centro de detenção privado no estado da Geórgia, detidas por tentarem imigrar de maneira irregular para a Geórgia, para os Estados Unidos no geral, foram submetidas sem consentimento ou de forma manipulativa à histerectomia, ou seja, a retirada do útero. Foram esterilizadas, muitas vezes sob a justificativa, né, de procedimentos de saúde. Não, vamos fazer aqui uma cirurgia assim, assim, assado. Você autoriza? Autoriza a cirurgia, mas não falaram para a pessoa que teria a retirada do útero, a esterilização forçada. Lembrando que esterilização forçada é uma prática que constitui genocídio. Tá? Assim, é crime de guerra. É genocídio, né? Você eliminar um povo. E uma das práticas genocidas é a esterilização forçada de um grupo de pessoas. Assim como o regime peruano fazia a esterilização forçada de mulheres indígenas, por exemplo. Né? O regime do Fujimori. Então, a Nancy Pelosi, né, a presidente da Câmara dos Estados Unidos, reforçou o pedido das denúncias que foram feitas por duas organizações de direitos civis, a Project South e a Government Accountability Project, dizendo que mulheres migrantes vulneráveis foram submetidas a esterectomias em massa, um abuso avassalador dos direitos humanos. Como eu disse, não é um abuso avassalador de direitos humanos, é uma prática genocida, e nesse caso é da tipificação de genocídio. Não estou usando genocídio aqui como um adjetivo, estou usando como uma tipificação penal, tá? Segundo uma enfermeira que participou da delação, né, desses abusos, as mulheres não recebiam explicação de que seriam submetidas a esse procedimento. O nome da enfermeira é Dawn Wootton, e ela que é a whistleblower, né, desses abusos. Uma imigrante entrevistada por Project South disse que o local era como se fosse um campo de concentração e estavam fazendo experiências em nossos corpos. Tá? O deputado Joaquim Castro, presidente da Frente dos Congressistas Hispânicos, disse que a esterilização forçada já foi utilizada pelo governo dos Estados Unidos para controlar populações tidas como indesejáveis, como negros, indígenas, mexicanos, e essas atrocidades não podem ser aceitas em 2020. A ICE, né, Agência de Imigração e Alfândega, ICE, negou as acusações e disse que nenhum procedimento médico é realizado contra a vontade de uma detenta, salvo casos de emergência, né? Então, assim, sei lá o que eles quiseram dizer, mas, sei lá, a pessoa está com apendicite, aí tem que fazer cirurgia de emergência. Acho que eles quiseram, né, dizer isso. Mas disseram que nenhum procedimento médico foi realizado contra a vontade de uma detenta. Então, enfim, tem essas denúncias e tem uma empresa, né, que controla esse centro de detenção, que é a La Salle Corrections, né? Então, tá aí uma notícia bizarra, violenta e inadmissível vindo dessa denúncia que, né, vamos aguardar aí as investigações e que não termine na Pizza Hut.